Você está no Comente Bíblia e hoje eu quero te pedir que faça uma lista dos seus contatos e que compartilhe esse vídeo pedindo que se inscreva no meu canal. Eu tenho a intenção de que cheguemos a 1000 inscritos. Vamos tratar nesse vídeo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, tá? Isso você vai encontrar na página 1170 da Bíblia em ordem cronológica. Fica comigo aí. Vamos ao texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, diz: Por isso, quando não pude mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Bom, inicialmente aqui, ele vai dizer aqui que razão, por essa razão, a razão que ele está falando aqui é o seguinte: nós queríamos muito retornar aí, fomos impedidos pelo diabo, por Satanás. E ele diz, pelo menos eu queria muito retornar, mas como não foi possível, quando cheguei em Atenas, ou seja, ele de Bereia foi levado pelos irmãos de lá para Atenas. Então de Atenas, quando Silas e Timóteo chegaram, ele vai e envia Timóteo de volta para fortalecer a fé deles. É isso que a gente precisa quando a gente está debaixo de pressão de alguém. A gente precisa de alguém para fortalecer a nossa fé. O Senhor Jesus, em outro momento, disse assim para Pedro: Simão, Satanás nos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a vossa fé não desfaleça. Ou seja, o Timóteo estava indo lá fazer isso, né, fortalecê-los na fé, de forma que a fé dos Tessalonicenses não desfalecesse. No capítulo 4, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 17 do capítulo 4, diz assim: Por isso eu vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por todos os lugares eu ensino em cada igreja. Timóteo passou a ser o enviado de Paulo, né, o filho principal. Ou seja, Paulo tinha um cuidado muito especial. E ele diz no versículo 3 que nós fomos para isso destinados, né, por Deus, tá bom? Nossas aflições não resultam do acaso, mas são a consequência, né, do nosso ministério, do nosso serviço no Senhor. Ela surge porque foi assim que Deus determinou, né? Estando nesse mundo, o Senhor disse que nós teríamos aflições. Está lá em João 16:33. Mas eu venci, certo? E algumas vezes nós temos que enfrentar aflições por causa do nome de Jesus. O que me vem à memória é que muitos cristãos, muitos crentes que se dizem fiéis, que já fizeram declaração de fé, né, professaram publicamente sua fé no Senhor, eles passam aflições, sofrem aflições, mas não é por causa do nome do Senhor Jesus. Certamente, muitos têm feito escolhas ruins e aí, bom, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Nem a assistência de Deus, nesse caso, eles terão, a menos que orem mesmo e se arrependam dessas escolhas ruins. Atos 9,16 diz: Porque mostrarei a ele o quanto deve sofrer por causa do meu nome. Isso é que quando Ananias estava indo orar pelo Saulo, né? Vocês lembram dessa história? Lá em Atos 9, verso 16. O Senhor Jesus disse que iria fazer isso com Paulo, certo? E Atos 14:22, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os para que permanecessem na fé, e que a fé que nos é necessária para entrar no reino de Deus por meio de muitas aflições. Ele está afirmando isso. E aí, por que será que a igreja atual, não digo que não tem aflições, mas ela não sofre aflições por causa do nome de Jesus? Geralmente a igreja, o que se vê de aflição na igreja é problema de saúde, é tudo problema pessoal, é desemprego, é coisa que fruta de governo meio desgovernado, né? E que traz malefícios para a população. Hoje em dia é pouquíssima gente que sofre aflição por causa do nome de Jesus. Aqui o caso de Paulo aqui era puramente por isso. Estava fazendo a obra, então a oposição do diabo era gritante. Versículo 4 diz: Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos
o que realmente aconteceu, como vocês bem sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Ele queria muito ir vê-los, então, como não podia ir, mandou Timóteo. Ele dizia assim, ele estava temendo, tinha um medo que, debaixo dessa pressão, o pessoal lá tudo novo, convertido, eles fossem tentados a desistir da fé, né? Temia o que? O tentador, temia quem? Satanás. Como é que Satanás age? Ele vem e assombra as pessoas de noite, no escuro, é isso? Não, ele usa aquilo que ele tem, que ele tinha, era o sistema religioso judaico, né, da época, que perseguia Paulo e perseguia a obra que Paulo estava fazendo. Né? Hoje, em nosso meio, tem muitas interpretações e entendimentos divergentes quanto a muitas coisas na Bíblia. Então, as pessoas discutem, não, eu creio assim, eu creio assado, mas não tem esse negócio como tinha. Hoje se fala muito em discurso de ódio, né, por aí, mais no meio político do que religioso. Mas aqui não era discurso de ódio, se quer o ódio na prática, né? Pega para matar, entendeu? E versículo 6 vai dizer assim, presta atenção aí, agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boa notícia a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. O revivemos, nos animamos, né? Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade. Como assim? Queridos, tem muitos crentes que estão vivendo uma vida não de irrepreensíveis, mas vida de alguém que pode ser repreendido a qualquer momento pelo Senhor, através de um irmão ou pelo Senhor diretamente, porque de repente deixa que pecados, por pequenos que pareçam, sejam estabelecidos em sua vida. E aí esse pecado vai frutificando aos pouquinhos, sabe? Pecado pequenininho, mas é pecado. Quando fala que irrepreensíveis em santidade, está falando que não vive uma vida de pecado, né? Não vive uma vida de aparente santidade, mas que seja de fato de verdade santo diante do Senhor Deus e Pai, para que na vinda do Senhor ninguém seja envergonhado, né? E aqui no final ainda diz assim, que o Senhor virá, o Senhor Jesus, com todos os seus santos. Bom, aqueles que estão em Cristo, que dormem, vamos dizer assim, né? Em outro lugar ele vai dizer que Jesus, quando vier, trará consigo os que dormem. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1 diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Versículo 3 aí, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Bom, aí versículo 3 ao 5, está falando de forma prática, como é que deve ser a vida de um crente, um cristão, né? Ou seja, está falando de pecado sexual. Quais são os pecados sexuais? Bom, fornicação, né? Entre os pagãos isso é normal, para essa época. Imagine hoje em dia, hoje o cara casar sem ter a relação com sua namoradinha, hoje não, ele não é normal não. O normal é ser pervertido, né? O normal é, peraí, vamos dar lugar à carne, isso faz bem para a saúde,
né? Sexo é vital. Então, é isso aí que eles dizem. Atos 15, versículo 20, lá naquele concílio, você lembra? Paulo ainda está com essa carta, né, da resolução do concílio. Mas que eles escrevemos para que se abstenham das contaminações dos ídolos, pecado sexual e da carne sufocada do sangue. Esse é um mandamento. O primeiro concílio, a resolução do concílio é um mandamento para a igreja. Se abstenham dessas coisas. Versículo 4 diz assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo, em primeiro lugar, de maneira santa e honrosa. Eu devo saber controlar meu corpo. Meu corpo vai fazer pedidos. Ele vai clamar, ele vai se estribuchar, ele vai querer, tá? Muita coisa que, bom, não é para a santificação. Se você não aprender a dizer não para si, vai ficar difícil. Versículo 5. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Ou seja, queridos, para a vida do homem natural, isso tudo é normal, é desenfreado e é natural, é delícia, maravilha, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, porque não pratiqueis pecado sexual. Também, 1 carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 2, diz assim: mas por causa dos pecados sexuais, tenha cada um sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Romanos 6, verso 19 diz assim, sobre santidade, santificação: estou falando em termos humanos por causa da fraqueza de vossa carne, pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como servo da impureza e da maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Ok? E, concluindo, eu queria ainda falar em Hebreus capítulo 13, versículo 4, até mesmo dentro do casamento. Olha, o matrimônio seja honrado entre todos, e o leito conjugal sem contaminação, pois Deus julgará os pecadores, ou os pecadores sexuais e os adúlteros. Ok? Romanos 1, 24, para a gente concluir aqui, você vai ler aí comigo, sim. Por isso Deus os entregou à imundade nos desejos dos seus corações para desonrar os seus corpos entre si. Ou seja, pecado sexual tem a ver com a rebeldia contra Deus, tem a ver com o apelo mais forte, né, da carne, para que você realmente abandone os princípios, os preceitos do Senhor, as ordenanças do Senhor. Então, não deixe reinar essa paixão maliciosa em sua vida, em nome de Jesus. Você deve procurar a cruz, é o seu lugar, é o nosso lugar. Desejo malicioso pode até existir, mas não pratique. Pecado consumado vai gerar morte, é o que diz Tiago, né? E quando diz assim, como os gentios que não conhecem a Deus, como é que eu sou cristão e vou agir da mesma forma como se não conhecesse Deus, como um pagão, vamos dizer assim, né? Efésios 4, 18 diz: esses têm o entendimento nas trevas e estão separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios 4, 19 diz: como se tornaram insensíveis, eles se entregaram à sensualidade para cometerem com avidez toda impureza. Estão entendendo? Se eu sou de Deus, tenho aliança com Deus, a minha procedência deve ser outra. Romanos 1, 23, 24. Trocaram a glória de Deus indestrutível por semelhança de imagem de ser humano destrutível, aves e quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à imundície dos seus desejos, né, pecaminosos dos seus corações, para desonrar os seus corpos entre si. Ou seja, se você observar bem, idolatria aqui está ligado à questão de pecados sexuais. Pecados sexuais está ligado à idolatria. Sempre foi assim no Velho Testamento e até no Novo Testamento, tá bom? Então, o culto ao corpo, os impulsos do corpo, tudo isso tem a ver com a ausência de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Espero que você tenha observado isso, continue observando, que seja encontrado irrepreensível pelo Senhor Jesus em sua vida. Bom, semana que vem a gente, se o Senhor permitir, a gente faz mais vídeos